Glória a Deus, graça e paz, queridos, tudo bem? É uma alegria estar aqui hoje e no nosso bate-papo aí. Hoje vamos estar aí com nosso querido amigo e pastor Eliseu Bueno, grande mestre da palavra, professor aí da FATEM, do Instituto 316, e tenho certeza que vamos ter hoje aí um bate-papo muito legal, muito importante, de muita edificação para aqueles que gostam da palavra, da revelação da palavra. Então, estamos aí aguardando, ele já vai entrar, né? E vamos ter aí um bate-papo muito legal, muito interessante, muito importante sobre Espírito e Palavra, né? Então, nós sabemos a importância de você ter intimidade com o Espírito Santo, mas não pode ficar só nisso, né? Precisamos também ter intimidade com a palavra, né? A palavra de Deus, a palavra revelada. Então, nós vamos bater um papo aqui, conversar um pouco aí com alguém que entende muito, né, sobre esse assunto, um grande pastor, amigão aí, né? Então, vai ser um tempo especial, um tempo precioso. Você pode estar também lançando alguma pergunta, acrescentando também junto conosco aqui. Logo depois essa nossa live vai ficar salva, vai ficar salva no Instagram e vai também para o nosso canal no YouTube, onde você também vai poder estar ali e assistir outro dia, compartilhar com alguém, que é um assunto muito importante, querido, muito importante nesses dias que estamos vivendo, né? Então, estamos aí ao vivo, vamos esperar o nosso querido pastor entrar aqui também. Querido pastor Eliseu Bueno, e vamos ter um tempo aqui precioso de palavra. Vamos ver aqui. Vai convidando a galera, vai chamando geral aí, vai ser um tempo precioso de revelação da palavra. Fala, meu amigo. Ô, meu querido pastor, Como é que você como é que tá? tá? Tudo na bênção? Graças a Deus. Melhor agora falando contigo, cara. Ô, glória, que bênção. E aí? Pastor, obrigado pelo aceitar o nosso convite, né? A gente poder bater um papo aí sobre esse assunto tão importante e tenho certeza que vai ser assim tremendo, vai ser edificante, né? Vai ser revelador o que Deus vai manifestar e falar aos nossos corações aí sobre esse assunto muito importante, né, nos nossos dias. E então, obrigado mesmo de coração aí, né? Quem tá junto aí, pastor Liseu, um amigão de anos aí, né? Foi meu professor na FATEM, continua aí nos ensinando, né? A gente sempre tem tido um contato, assistindo os vídeos, pregações, ministrações e um grande mestre da palavra. Obrigado, pastor, pela Obrigado você, amigo. oportunidade. Obrigado você por poder achar que eu posso contribuir com você aí nesse assunto aí. Eu creio que a gente vai poder compartilhar alguma coisa aí bem interessante, bem poderosa. Amém, que benção. Pastor, vamos começar então? Vamos, bora. Tá. Pastor, então esse tema que eu escolhi para a gente conversar um pouco, eu vejo que ele é um assunto muito importante na vida, né, do cristão, porque um cristão verdadeiro, né, que ama Jesus, que quer ter comunhão com Ele, quer cumprir o propósito, né, de Deus sobre a terra, Sim. ele precisa ter intimidade nesses dois níveis, né? Uhum. Ele precisa ter intimidade com o Espírito Santo e com a palavra, né? Eu acho que não tem como anular um. Sei lá, a gente poderíamos ligar aqui como um avião com as duas asas, ou um passarinho, ou alguém com as duas pernas, uma coisa assim, para a gente entender na prática a importância desses dois assuntos, né? Se eu estiver errado, pastor, o senhor é mestre aí, né? Me ajuda Não, aí, vamos entender nesse assunto aí, né? Mas eu vejo que é fundamental, não tem como eu
ser um cristão verdadeiro sem ter intimidade com o Espírito e a palavra. Acho que os dois caminham juntos, Verdade, né? verdade. Então, eu acho que vai ser algo muito esclarecedor, muito importante aqui na nossa conversa, porque quando a gente fala sobre o Espírito e a palavra, eu vejo assim que a gente passou por algum tempo e a gente vê ainda isso muito hoje em nossos dias. A questão assim, ó, existe às vezes um extremo em um ou em outro, né? Uhum. Às vezes você assim, por exemplo, a gente vê às vezes falar assim, ó, se tem só o mover do Espírito, se tem só o Espírito Santo, vamos dizer assim, as pessoas assim, são fanáticos, são loucos, né? São doidos, é um dedo, é isso, é aquilo. Algumas pessoas pensam assim. Isso aí. Aí tem outro lado, que as pessoas assim, se tem só a palavra, né? Não gostamos desse negócio de orar em línguas, o pessoal está gritando, o pessoal está caindo, ou esses movimentos diferentes e tal. As pessoas assim, esse pessoal são religiosos, são mornos, são frios. A pergunta aqui, pastor, assim, para nós crescer aqui nesse entendimento, para nós iniciar aqui, é como manter esse termômetro, essa estabilidade, porque é algo assim que é fundamental, é necessário, é vital na vida do cristão, né? O Espírito Sim. e a palavra. Acho que os dois precisam estar forte na nossa vida, fundamentar a nossa vida, para a gente não cair em nenhum desses dois extremos, né? Mas manter esse equilíbrio, se eu posso dizer assim, que é muito importante na nossa vida. Né? Então, deixar o pastor aí dar uma palhinha sobre esse assunto aí, pastor, para nós, Olha só que dessa importância. interessante. Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, verso de número 17, diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se Uau! você pegar Espírito e palavra, eu vi que no post você colocou Espírito com letra maiúscula. Então eu entendo que você está falando do Espírito Santo. E eu vi que você colocou no post também palavra com letra maiúscula. Só se coloca a letra maiúscula para nome próprio ou depois de um ponto final, quando você começar a letra, ou quando vai começar a frase num outro parágrafo. Então você só usa a letra maiúscula nessas duas coisas. Então quando você falou Espírito, eu entendi Espírito Santo. Se a gente for desmembrar a palavra, eu levo ela para 4 pontos. Primeiro, a palavra como grafos, grafia, o escrito, a grafia, o impresso. Segundo, eu levo a palavra como logos. Logos é a essência da palavra escrita, o propósito da palavra escrita. Eu levo para o meu terceiro ponto, que é o rema. O rema é a revelação que eu tenho acerca da palavra essência do logos que foi escrito no. Meu Deus! Mas eu tenho a palavra como pessoa, a palavra como o verbo encarnado. Então, eu não tenho como desvendar o espírito da palavra. Por quê? Porque, primeiro, a espada do espírito é a palavra de Deus. Se a gente pega a palavra como pessoa, Salomão teve a revelação de que a palavra como pessoa era a prudência. Veja o que está escrito em Provérbios. Deixa eu ver, Provérbios capítulo de número 2. Será que é Provérbios 2? Como é tudo ao vivo, a gente não precisa marcar nada para quem que a gente preparou tudo. É tudo ao vivo, Aí, show de bola. é tudo debaixo Bem tranquilo.
na benção aí, vamos crescer na graça. Quando a Bíblia diz que a sabedoria e a prudência andam juntas, eu vi que tem alguns amigos nossos aí que gostam de Bíblia que entrou aí, ó. Procura aí, Vanessa. Faz o favor aí, Vanessa. Procura aí o texto de o texto de Provérbios que diz que a sabedoria e a prudência andam juntos. Sabedoria e prudência. Faço questão de colocar esse texto para o pessoal poder ver que a sabedoria e a prudência. Quando a Bíblia está falando de sabedoria, a Bíblia está falando de Jesus. Quando a Bíblia está falando de prudência, a Bíblia está falando do Espírito. Então não dá para desassociar, pastor Alexandre. Não tem como você tirar uma coisa da outra. Veja, Mateus capítulo 13, verso 52 diz assim, que um escriba versado nas escrituras é semelhante ao pai de que tira do seu alforje coisas antigas e coisas novas. Ó, um escriba versado nas escrituras é semelhante a um pai de família que tira do seu alforje, tira do seu depósito, coisas antigas e coisas novas. A Bíblia está dizendo que o pai de família ele é comparado a um escriba, a uma pessoa que conhece profundamente as escrituras, que tira do seu depósito, do que tem, coisas velhas e coisas novas. Quando a Bíblia está falando que tira coisas velhas e tira coisas novas, ela está dizendo que um pai versado nas escrituras é habilidoso para navegar tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Uau. Aí a gente ouve isso, aí a gente começa a dar valor para a base das escrituras, que é o antigo. A base das escrituras é o antigo. Porque sem o antigo não tem o novo. O antigo aponta para o novo e o novo explica o antigo. Quem te dá a revelação da palavra? Provérbios 8? Quem que colocou aí Provérbios 8? Certo? Provérbios 8. Aí, Provérbios 8? Aí, tá certo. 8:12. Obrigado. Provérbio 8, escrito: Eu a sabedoria, Jesus. Melhor, eu não nem dizer Jesus, porque Jesus vai aparecer encarnado no Novo Testamento. Eu a sabedoria, Cristo, o Verbo, a palavra. Habito com a prudência. Quem é a prudência? O Espírito Santo. E descubro o conhecimento secreto da reflexão. Olha só isso aqui que eu vou te dizer. No momento em que Abraão foi oferecer a sua oferta, o seu sacrifício, em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 9, a Bíblia diz que Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, pega um cabrito de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um novilho de 3 anos, parte todos eles no meio. Porém, a rolinha e a pombinha você não vai partir, você vai deixar vivo. Tem toda uma simbologia essa oferta. Pega 3 animais de 3 anos e parte no meio. Se você pegar 3 peças e partir elas no meio, você vai ter 6. Elas vão se multiplicar. Você vai ter 3 de um lado e 3 do outro. E é a instrução que Deus dá para Abraão. 3 partes de cima da oferta é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 partes de baixo da oferta somos nós, espírito, alma e corpo. Agora veja, por que ele não mandou matar a rolinha, nem o pombinho? Porque o pombinho, ou a pombinha, representa o Espírito Santo. Então, para mim e para você hoje, a gente consegue entender que a primeira parte da oferta e a segunda parte da oferta é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É o Pai e o Filho. E o Espírito Santo no meio é o que dá a solda, é o que dá a perfeita liga na unidade da divindade e na unidade da palavra entre o Antigo e o Novo Testamento. Meu Deus! Então, amigo, eu não consigo entender hoje um cristão que só quer viver no Espírito sem a palavra.
ou só quer viver na palavra sem o Espírito. Não, não Meu tem. Deus. Aí a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 4. O pessoal deve estar ouvindo aí eu folhear a Bíblia, porque eu gosto de usar a Bíblia, não gosto de usar aplicativo. Yes. Ó, 1 Coríntios capítulo de número 4. Vai estar escrito assim. Quem gosta desse texto é meu sogro. Meu sogro também chama pastor Eliseu. Meu sogro gosta É. desse texto. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Veja, parece que Paulo está lendo Mateus capítulo 13, verso 52, que foi o texto que eu acabei de citar. Parece que ele está lendo esse texto. Eu vou fazer questão de abrir ele de novo. Parece que Paulo está lendo. Por isso, todo escriba erudito no reino dos céus é semelhante ao pai de família e tira do seu depósito. Parece que Paulo, capítulo 4, Meu verso Deus. 2, ele foi ler esse texto de Mateus. Que tremendo, hein? Ele foi ler esse texto de Mateus. Então, assim, amigo, é imprescindível para mim e para você, literalmente, nos arrependermos nesses últimos tempos de não darmos valor à palavra. Só haver um arrependimento. Não arrependimento de miséria, arrependimento de cair no chão, de rolar, de chorar. Não. A metanoia, a gente se arrepender e dizer assim: precisamos voltar à palavra. É tão interessante isso que quando Jesus está tratando com os fariseus e os mestres da lei, em Mateus capítulo 19, falando acerca do divórcio, ele diz assim: eu quero que vocês voltem ao princípio. Amigo, Jesus, de todas as coisas que ele se manifestou, de todos os propósitos pelo qual ele se manifestou, nos reconciliar com Deus, nos livrar da condenação, nos dar a posição de rei sacerdote, nos dar uma veste branca e tal, tudo isso. Ele quer que nós voltemos ao princípio. A gente precisa voltar ao princípio da palavra genuína, ao princípio das escrituras, que norteia a nossa vida, que nos dá uma direção, e a gente precisa confiar naquilo que está escrito. Porque se eu trato o Espírito separado da palavra, eu quero separar o Espírito Santo de Jesus. E Jesus disse assim, ó, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Aí Jesus fala do Espírito. Ó, veja, eu vou subir, mas virá outro Consolador. E ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Ou seja, o Filho faz aquilo que o Pai mandou e o Espírito faz aquilo que Jesus falou para ele fazer. Então, se aquilo que Jesus disse está na palavra e o Espírito vai testificar o nosso coração a respeito daquilo que está escrito, nos dar a revelação daquilo que está escrito, eu preciso ter a palavra grafos para que eu possa entender a essência dela, que é o Logos. A essência está de Gênesis e Apocalipse. E quando eu medito nessa essência, eu vou receber na minha vida o rema. Amigo, eu vou ler um texto que quem tiver aí com a gente vai cair de costas. Vai cair de Meu costas. Deus, manda ver. Manda ver, pastor. Olha isso aqui, Tá? Atos. Capítulo de número 18. Deixa eu ver se é o 18. Atos 18, vamos lá. Atos 18, 24. Atos 18, 24. Se você achou, lê aí pra gente. Vamos fazer um negócio bem interativo aqui. Atos 18, 24. E Diz você, assim. você vai até o 28. Ok, vamos lá então. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das escrituras. Para aí, pastor. Fora, Para aí. Olha só. Se você tiver um papel e uma caneta, grifa aí. Que ele era homem culto e poderoso nas escrituras. culto e poderoso das escrituras.
Eu não sei como é que está a sua versão. Agora vai lá no 25 e lê o 25 devagar. O 25 diz assim: fora instruído no caminho do Senhor, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Olha só como a Bíblia está relatando quem é Apolo. Meu Na minha Deus! versão está dizendo: 1. Eloquente. 2. Poderoso nas Escrituras. 3. Instruído no caminho do Senhor. 4. Fervoroso de espírito. 5. Falava e ensinava com exatidão as coisas de Jesus. Ou seja, ele está falando de Jesus como homem. Mesmo conhecendo somente o batismo de João. Ou seja, o cara já era a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, mas o conhecimento dele era até o batismo de João. Olha só o 26, aí o 26 eu vou ler para você. E este começou a falar ousadamente na sinagoga, ou seja, o cara era eloquente, poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com exatidão as coisas concernentes a Jesus, e ele falava com ousadia na sinagoga. E quando Priscila e Áquila o ouviram, o acolheram e expuseram-lhe com maior precisão o caminho de Deus. Pastor, é a mesma coisa de você conhecer um pregador, você leva ele na sua igreja e você vê que o cara é um arraso. E você percebe que falta alguma coisa para ele. Puxa vida, tá faltando alguma coisa. Deixa eu levar ele para comer aquela torre de batata que a gente come quando eu vou aí, com aquele coraçãozinho e aquela linguicinha lá, e você Chapão. para ele e expor melhor, com maior precisão, o caminho de Deus. Por quê? Porque você tem a revelação, pastor. Apolo não tinha a revelação. Apolo tinha o conhecimento, mas ele não tinha a revelação. Ele tinha a palavra, mas ele não tinha a revelação do Espírito. Olha o verso de 27. E querendo atravessar a Caia, os irmãos o alertaram e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. O qual, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que criam por meio da graça. Agora, olha o 28. Pois refutava publicamente aos judeus, com grande autoridade, ou seja, antes ele não tinha autoridade. Antes ele não tinha autoridade. Demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Pastor, aqui dá uma conversa de umas 2 horas. Porque, veja, ele tinha um posicionamento, ele era fervoroso, ele ensinava com grande eloquência, ele conhecia, somente por causa do batismo de João, ou até o batismo de João. Chega agora um casal, Priscila e Áquila, fala assim, cara, deixa eu discipular você, deixa eu pastorear você um pouquinho, deixa eu explicar para você um pouquinho melhor, você está no caminho certo, mas está faltando para você revelação da palavra de Deus. A sua revelação está limitada, a sua compreensão está limitada, deixa que agora eu vou acertar esse percurso. Aí Priscila e Áquila expõe melhor para ele o caminho de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que ele refutava. Aqui, refutar vem do original convencer. Porque judeu você não evangeliza, judeu você convence. Você não vai tentar evangelizar um judeu. Judeu você não evangeliza, judeu você convence ele. E tem que ser outro judeu para convencer um judeu. E aí a Bíblia diz que com grande autoridade. Ou seja, antes ele não tinha autoridade. Tinha capacidade. Agora, só tinha capacidade, mas não tinha autoridade. Aí o texto vai dizer, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Verbo, que Jesus era a palavra. Amigo, esse texto aqui bota o último prego no caixão, assim, ó, pum, e acaba.
É Meu impressionante. Deus. Fala bem, Que fala bem. Não tem problema falar bem. Não tem problema ser eloquente. Não tem problema ensinar com fervor, ser fervoroso no espírito. Mas o que precisa ter é revelação da palavra de Deus. Quem dá a revelação da palavra de Deus é o Espírito Santo. Quando você tem a revelação da palavra de Deus que o Espírito Santo te dá, quem vai te dar autoridade para você ensinar que Jesus era o Cristo é o Espírito da palavra. Então, como Pastor, desassociar uma coisa? aqui entra esse texto aqui que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu até anotei esse texto aqui que eu achei bem interessante para compartilhar aqui, nessa live nossa. João 6, 63, Jesus falou, né? O Espírito da vida. Né? Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aí, né? Sim. A gente viu que ele era eloquente, que ele conhecia bem as Escrituras. Mas vamos dizer assim, faltava o Espírito, né? A vida. E foi o que o Senhor colocou aí, né? A carne não produz nada que se aproveite. Então, Jesus falando, né? As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Forte, né? As palavras. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz assim: Ele também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amigo, a letra só mata sem revelação. Se Meu tiver Deus. revelação, a letra não mata. A letra não mata. Eu não gosto quando o pessoal pega esse texto e diz assim, a letra mata, então você não tem que ficar atrelado à letra. Não, não, meu irmão. Vá para as Escrituras. Comunhão com o Espírito Santo. Você vai ter revelação da palavra de Deus. Veja, Alexandre, tudo aquilo que os apóstolos viveram, tudo aquilo que os discípulos, os reis, os profetas, os sacerdotes, tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, foi escrito para nossa instrução, foi escrito para nossa advertência. Então, eu não posso abandonar. Eu não tenho como abandonar. E aí o pessoal, né? Não, mas a Bíblia foi escrita por homens e homens falhos e tal. Meu irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia, eles tratam a Bíblia como 40 autores. A gente aprende na bibliologia que não existe 40 autores. Existe 40 escritores. O autor da Bíblia é o Espírito de Deus. Não existe 40 autores, existe um autor. Então, nós temos hoje traduções erradas, traduções falhas, sinônimos colocados de forma errada na Bíblia em português? Tem. Mas não tira a verdade que é a palavra. A gente pode estar hoje, né, usando um texto ou outro pode mudar um pouquinho e a gente, né, perder a essência, né, daquilo que está escrito? Pode. Mas isso não vai tirar a verdade que é a palavra. Pastor, será que eu comento um negócio com você? Será que eu falo? Manda ver. Será que eu falo? Fala. Deixa eu pegar um texto aqui que vai deixar você de cara. Vai deixar você de Manda cara. ver. Já Lucas, estou já impactado aqui, meu Lucas Deus. capítulo 15. Lucas capítulo Lucas 15, 15. verso de número 3. Lucas 15, 3. E ele lhes dizia esta parábola. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não sai à procura da perdida até encontrá-la? E encontrando-a, pôs sob seus ombros, regozijando-se. E quando chega à sua casa, convoca seus amigos e vizinhos. Ei, peraí. O texto diz que ele estava no deserto. Ele estava apacentando as ovelhas no deserto. E por que quando ele acha perdida, ele vai para casa e não volta para o deserto?
Olha aí o mistério. Essa é forte, hein? E agora? E aí, agora? Aí o texto diz: regozijai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá regozijo no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que 99 justos que não sentem necessidade de arrependimento. Pastor, primeiro, deserto é lugar de aprisco. Deserto é lugar da onde os pastores pastoreiam deixam as ovelhas comerem. Curral fica na casa. Aprisco fica no deserto. O texto sagrado está dizendo que ele encontra um homem, que é a sua ovelha, perdida. E essa ovelha perdida, ela se arrepende. Ela está arrependida. E o texto sagrado diz que digo-vos assim, que haverá regozijo no céu por um pecador que se arrepende. Aqui está falando da pessoa. É pecador, não é pecado, não é amartia. E muito mais do que 99 justos que não sentem necessidade de arrependimento. Pastor, o texto está dizendo que vale mais a pena ir atrás de uma pessoa que está arrependida do que 99 justos que não querem se arrepender. É isso que o texto está dizendo. Meu Deus. O texto está dizendo que aquele pastor, das 100 ovelhas que ele tinha, 99 ovelhas achavam que não tinha que se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, porque afinal de contas ela já é justa. Mas quem disse que o justo não tem que se arrepender das suas falhas? Quem disse que o justo não tem que se arrepender dos pecados que comete? E o texto está dizendo que há mais festa no céu do que um pecador que se arrepende, muito mais do que 99 justos. O texto não está falando de 99 pecadores. O texto está falando de 99 justos. Porque a nossa ideia é: eu sou justo, eu sou estado perfeito, eu estou diante de Deus, eu sou filho, eu sou herdeiro, então eu faço o que eu quero. Pastor, deixa eu liberar a palavra profética sobre as pessoas que estão ouvindo a gente. O nosso pai é Deus. O nosso pai é Deus. Mas Deus não deixou de ser Deus porque ele é nosso pai. Ele é nosso pai e ele também é nosso Deus. Senão, o apóstolo João não teria escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 6, que o Senhor Jesus nos constituiu para seu Deus e Pai, reis e sacerdotes. Veja, nos constituiu para seu Deus e Pai. Por mais que meu pai é Deus, ele continua sendo Deus. Aqui, tem um irmão que colocou, tô na graça. Justamente isso. Se a gente tá na graça, é que a gente vai se arrepender das nossas falhas e dos nossos erros. E olha o que acontece, pastor. Cada vez que a gente erra, cada vez que a gente peca, cada vez que a gente pisa na bola, a gente machuca alguém, cada vez que a gente falha com alguém, cada vez que a gente não trata a pessoa como ela deve ser tratada e a gente se arrepende, o nosso Pai nos pega no colo e nos leva para casa. Arrependimento nos dá a possibilidade de estarmos no colo de Deus e desfrutarmos da sua presença na casa do Pai. Uau! Aleluia! Que tremendo, hein? Olha, eu tô todo arrepiado aqui. Eu tô quase chorando aqui. Eu não vou meditar nas escrituras, eu não vou olhar a palavra. Aí o texto continua e ele vai falando das dracmas perdidas. E aí o texto continua e vai falando do filho pródigo. O filho pródigo, ele sentiu necessidade de arrependimento. O filho pródigo, a Bíblia diz, caindo em si. O cara, metanoia. Ele tem, puxa, o que eu tô fazendo aqui? Caindo em si. Ele pega aí, quem sabe eu vou voltar lá para conversar com meu pai, para que ele me receba como um dos seus empregados. Uhum.
E aí a Bíblia diz que o pai, vendo ele, vai lá e corre ao encontro dele. Mas o pai não deixava de ser o chefe de todo mundo. O pai não deixou de ser o empresário que cuidava daquele negócio, porque ele era o pai. Mas o pai, sabendo da penalidade que o filho poderia sofrer, ele vai ao encontro dele. Deus, sabendo da penalidade que o mundo estava sofrendo, que o salário do pecado é a morte, ele vai ao nosso encontro com Jesus, se encontra conosco no meio do caminho, não deixa que o mundo nos apedreje, porque o filho pródigo voltando ali, naquela condição, a pena dele seria o apedrejamento. Então Meu Deus. ele vai até o filho, dá uma veste nova para ele, falando de salvação, coloca um anel no dedo dele, falando de posição de rei, de governo. Mas o outro mais velho que fica em casa não se arrepende. Olha aí. Pastor, o capítulo inteiro de Lucas 15 está falando de arrependimento. Aí você vem falar para mim que não existe arrependimento na graça? Aí você vem falar para mim que na graça a gente não se arrepende das coisas erradas que fazemos? Por favor, o primeiro amigo nosso que está aí assistindo a gente, coloque aí que não pecou hoje. Coloque aí que não falhou. Coloque aí, fala, não, eu sou, desde que eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu nunca mais pequei. Quando a Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, verso 18, que o nascido de novo não peca, a Bíblia está dizendo que o nascido de novo não anda na prática do pecado. Mas se ele pecar, se porventura vier a pecar, se porventura vier a errar, a falhar, existe um advogado fiel, um advogado justo. Então, eu e você não estamos livres de pecar. Mas quando recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a natureza pecaminosa, a prática do pecado que nós andávamos, nós não andamos mais. Mas por causa do nosso corpo corruptível, a gente ainda está sujeito ao pecado. E aí o texto sagrado diz que vale mais a pena um pecador que se arrepende do que 99 justo que bate no peito e diz assim, não preciso me arrepender. É isso que o texto está dizendo, pastor. Sim, pastor, isso é muito importante, né? Essa palavra que o senhor está ministrando, porque às vezes tem muitas pessoas que realmente pensam que, não, estou na graça, agora eu posso fazer o que eu quero, não preciso fazer mais nada, não precisa me arrepender, entra dentro desse pensamento também, né? É um pensamento errado, porque a palavra diz, né, que a graça se manifestou, né, nos ensinando a renunciar às paixões, né, do mundo e tal, né, nos levando à santidade. Então, o filho pródigo não deixou de ser filho, né? A gente vê isso, Sim. mas o que ele fez? Ele teve esse cair em si, esse arrependimento, essa metanoia que eu acho que todo dia a gente tem que voltar para o Pai da mesma maneira e estar dentro dessa dependência do Pai, né? Não, nunca se afastar do Pai por causa do... esses dias eu vi uma colocação, achei bem interessante, e a gente aprendeu assim, que quando... Vamos dizer, eu tenho o Samuelzinho, né? O Samuelzinho agora está com 2 aninhos. E ele bateu no vaso ali da pastora Valéria ali na sala e derrubou o vaso. Né? A gente aprende o quê? A brigar, a xingar, a ele correr do pai, né? De medo. Por quê? Sim. Porque o pai vai bater, o pai vai castigar. Porque não conhece o pai. O pai é um pai, né? Enfim, a gente conheceu um Jesus assim antigamente, né? Através da religião, através, enfim, da lei. E sendo que deveria ser o contrário, eu vejo isso na vida do filho pródigo, né? Poxa, derrubou lá, quebrou o vaso, ele não deve fugir do pai. Aí que ele tem que vir para o pai, né? Então, eu acho que esse pensamento é muito importante, desse arrependimento, conhecer o pai, né? Quando a gente conhece o pai, a gente errou, a gente falhou, a gente resbalou, a gente tropeçou. Cara, é aí que eu preciso me aproximar de Deus, é aí que eu preciso ficar mais perto dele, né? É aí que eu preciso, cara,
se arrepender, né? E tá mais E perto do Pai. quem te dá essa consciência do arrependimento? É o Espírito Santo. Espírito Santo? Olha só esse texto. Salmo 51, um clássico das Escrituras. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua misericórdia e conforme a multidão das tuas compaixões. Lava-me inteiramente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está continuamente diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando me condenares, e puro quando me julgares. Porque em iniquidade fui concebido, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas te deleitas com a verdade no íntimo, e no oculto da minha alma me fazes compreender a sabedoria. Purifica-me com isso, pô, e serei puro. Lava-me e serei mais branco que a neve. Faz-me ouvir o som de regozijo e da tua alegria, porque exultaste os meus ossos que tu quebraste. Esconda o teu rosto dos meus pecados e borra todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um interior com espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Restaura-me a alegria e a salvação, sustenta-me com o espírito pronto a servir. Essa aqui é uma oração que Davi faz quando Davi pecou, quando Davi errou. E se teve um cara no Antigo Testamento que para mim é o topo que viveu a graça, sem antes a graça ter encarnado, é Davi. Chega Natan e fala para ele, mano, seguinte, pô, tem um cara aí com 100 ovelhas, ele vai lá e pega um que tem uma, vamos matar esse cara, vamos acabar com ele. Então, Davi, esse cara é você. Você com tantas mulheres no reinado, você foi lá e pegou a mulher do seu comandante, do seu chefe de primeira linha aí, de primeira guarda. Mas isso não fez. Olha só o que eu vou dizer. Por mais que Davi pecou, não fez dele um pecador. Por mais que Davi adulterou, não fez dele um adúltero. Por mais que Davi matou, não fez dele um assassino. Por quê? Porque ele não andou na prática desse pecado. Ele errou, ele falhou. Teve consequência do seu pecado? Claro que teve. Mas quando houve a denúncia desse pecado através do profeta, a primeira coisa que ele faz é: eu vou me arrepender. E olha só, olha isso, olha que revelação interessante. Como é que Davi vai pedir para Deus não tirar o espírito dele, sendo que em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que o espírito do Senhor não agiria mais no homem para sempre. Meu Deus, e agora? Gênesis capítulo 6 está escrito isso, pastor. O cara tinha tanta comunhão com Deus, que a comunhão com Deus era a certeza de que o Espírito Santo habitava na vida dele. E a comunhão com Deus não afasta ele no momento em que ele pecou. Pelo contrário, foi o que você falou. O cara pecou. O que ele fez? Correu pro colo do pai e falou assim: pai, errei. Pai, falhei. Meu filho Benjamin tem 4 anos de idade. E de vez em quando eu tenho que corrigir ele com a vara. Pego aquele bumbumzinho branquinho, pequenininho assim, ó. Mas com 4 anos já dá no d'água. Você tem filhinho pequeno, você sabe do que eu tô dizendo. Sim. Quando eu corrijo ele, ele vem, me abraça e diz assim: perdão, papai. Anos de idade, amigo. Então a criança veio. Nós precisamos ser que nem criança quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos. É correr pro braço do pai. Quem me dá esse termômetro? O Espírito Santo. Quem me ensina essas coisas? A meditação da palavra. Então não dá para desassociar o Espírito da palavra, amigo. Meu Deus. Não dá.
Voltando para Lucas 15. Voltando para Lucas 15. O, o homem diz assim: quer saber? Quer saber? Eu vou ficar lidando aqui com 99 justos que não quer se arrepender dos seus erros, que não quer se arrepender das suas falhas. Eu vou atrás daquela ovelha. Porque eu sei que aquela ovelha, quando ela erra, quando ela falha, ela se arrepende. Ela sabe que ela pisou na bola. Ela vai voltar atrás. E cada vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas mazelas, vem o Pai, pega a gente, coloca no colo, leva para casa e fala assim: ei, agora é festa. Meu Deus. Por que que não tem mais festa, pastor? Porque não tem mais arrependimento dos pecados cometidos. Meu Deus. É forte, hein? Quer ver uma igreja em festa? Quer ver uma igreja alegre? Quer ver uma igreja feliz? É a igreja que se arrepende dos seus pecados. Uau. Tremendo, hein? Texto para você. Esse aqui tá fresquinho no meu coração. Manda Fresquinho. bala. Eu meditei nisso ontem. Já que a gente está falando de espírito e palavra, Ó, Atos capítulo 9, verso 31. 9, 31. Atos 9, 31. Vamos lá. Pô. Pessoal, vocês que estão entrando agora, vocês precisam ver essa live que vai ficar salva aí. Porque tá muito, muito, muito bom. Tá muito forte. Olha só, muito forte. leia aí você. Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha só como está na minha versão. Olha como está na minha versão. Assim, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Primeira coisa, elas tinham paz. Segunda coisa, eram edificadas. Terceira coisa, andava no temor do Senhor. Quarta coisa, no consolo do Espírito Santo. E iam crescendo. Uma igreja, para crescer, ela precisa de paz, ela precisa de edificação, ela precisa de temor e ela precisa ser consolada pelo Espírito Santo. Aí essa igreja cresce. Forte, hein? Meu Deus do Uau. céu. Que tremendo, hein? A gente está invertendo as ordens, pastor. Meu Deus. A gente está invertendo as ordens. A gente, como organização, tá fazendo uma bagunça. A gente está trocando. A gente tá anulando algumas coisas que a palavra diz. A gente tá deixando o barco correr assim. Porque, afinal de contas, Jesus morreu na cruz, já pagou meus pecados, então eu faço o que eu quero, como quero. Eu tenho aprendido uma coisa neste ano de 2020 e tem sido um alicerce para mim. Um alicerce. O nosso Deus é um Deus de instruções. Uau. Isso tem sido um alicerce para mim. Meu pai é Deus? É. Mas ele não deixa de ser o meu Deus porque é meu pai. E pelo fato dele ser também o meu Deus, ele é um Deus de instrução. Ele nos instrui. Todas as guerras que passaram, que Israel passou ao longo dos... Vou colocar aqui 2.000 anos do Antigo Testamento, não vou colocar os 4.000 anos, porque não teve 4.000 anos de guerra. Mas todas as guerras houveram instruções. Deus instruiu Davi, Deus instruiu Josafá, Deus instruiu Saul, Deus instruiu os profetas. Sempre há uma instrução. E a gente está tentando fugir da instrução da palavra de Deus. Não dá certo. Não dá certo. E aí Então, tá a importância, né, pastor, aí tá a importância da intimidade, né, com o Espírito Santo, a intimidade com a palavra. E mais, eu vejo a importância também de você ter pessoas e a humildade de crescer no conhecimento, da palavra revelada, né, se aprofundar nas escrituras,
sentar para aprender. Eu acho que isso é fundamental na vida do cristão. E eu digo isso porque isso tem abençoado muito a minha vida, o meu ministério. Não está ouvindo? Pastor, eu não estou lhe escutando. O pessoal está escutando aí? Podia dar um, podia dar um ok para nós aí se está saindo áudio, se estão me escutando, estão escutando o pastor Liseu. Eu agora não estou escutando o pastor Liseu. Está me escutando, pastor? Vamos ver, acho que o pastor saiu para entrar de volta. O pessoal está me escutando bem aí, pessoal? Podia dar um retorninho para nós aí também, que senão a gente... Aí está. Beleza. Menos o pastor Liseu. O pastor Liseu vai entrar logo de volta para nós continuar nossa live que está tremenda. Meu Deus, que algo tremendo que está aqui. O pastor saiu para entrar de volta para nós acertar aí o áudio que tá deu uma falhazinha aí. Rapaz, que tremendo, hein? Aí, vamos lá. Vamos entrar aqui de volta, pastor Eliseu aqui. Só um pouquinho. Vamos entrar aqui. Aí, foi lá. Vamos entrar de volta aqui. Guardando o pastor Eliseu. O Glória. Vamos lá. Essa live vai ficar salva, amados. Vai ficar salva para você compartilhar. Ô, pastor! Aleluia! Eu tava dando uma olhada no feed, na parte de cima do meu Instagram, das pessoas que eu sigo e que me seguem, tem 25 pessoas fazendo live, cara. Então chega uma hora que o próprio Instagram... Você conseguiu salvar aquela, a anterior, antes da gente derrubar? Você conseguiu salvar? Eu não saí, na verdade. Eu fiquei aqui, agora tá na mesa, tá rolando. Então beleza. Então acho que fui eu Tô que na mesma aí. só eu que tive que sair. Eu vou salvar, vou deixar salvo. O pessoal pediu, vou deixar salvo também. Olha só, amigo. Lucas 24:45. Enquanto você estava falando, eu estava procurando. Jesus disse assim. Eu vou ler o 44. Lucas 24:44. E disse-lhes. Estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Que era necessário que se cumprisse tudo o que a respeito de mim estava escrito na lei de Moisés, profetas e nos salmos. Pastor, eu arrisco a dizer para você e para todos os nossos irmãos queridos que estão assistindo a gente. Se não tinha o Novo Testamento, ia a gente estudar lei de Moisés, os profetas e os salmos, que a gente ia saber tudo a respeito de Cristo Jesus. Tá escrito. Ó, tá escrito. Lei de Moisés. Quem é a lei de Moisés? O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Os profetas. Quem são os profetas? São 17. 5 maiores e 12 menores. E o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um mini Pentateuco. Porque o Pentateuco são 5 livros e o livro dos Salmos são divididos em 5 partes. Os profetas estão anunciando. Ou seja, todos os livros históricos e os poéticos, se não tivesse, para a gente, bastaria a lei de Moisés, o Pentateuco, os profetas e os salmos. A gente ia saber tudo a respeito de Cristo Jesus. Aí, olha o 45, olha o 24:45. Então, abriu-lhes a mente. Mente, está falando da alma. A sua Bíblia deve estar entendimento. Eu acho que a sua versão deve estar entendimento. Para que compreendessem as Escrituras. Uau. Jesus está dizendo, olha, antes, só quem compreendia as Escrituras era rei, profeta e sacerdote e juiz por causa da revelação do Espírito Santo que era dado pontualmente na vida deles. Agora, depois da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, todos que receberam Jesus
tem a possibilidade de compreender as Escrituras, porque aí o Espírito Santo revela. Porque agora o Espírito Santo não está somente sobre para usar. O Espírito Santo está para ensinar. Está dentro, fazendo morada. É o selo da redenção. O selo, a marca, a garantia de que o dia que a última trombeta tocar, a igreja vai ser arrebatada da terra. É muito poderoso, pastor. A Bíblia é um mar muito grande para a gente navegar, para a gente nadar nele. As Escrituras é algo muito, muito profundo. Pastor, você pode pregar pelo resto da sua vida, 3 vezes por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você não vai esgotar toda a revelação das Escrituras. Você não vai esgotar, pastor. 35? Então, você pode pregar dos 35 aos 80, aos 90, 3 vezes por semana, 3 vezes por dia, 3 mensagens diferentes. A gente não vai esgotar o que é a Bíblia. Não vai. Uau. Porque eu vou dizer para você, essa revelação de Lucas 15, de que é melhor um pecador que verdadeiramente se arrepende do que 99 justos que não querem se arrepender, meu Deus, pastor. Essa tá fresquinha demais. Essa tá fresquinha. Essa é de hoje, assim. Essa é de hoje. E pega aqui, vai no grego e vê, mas será que é isso? Será que é aquilo? Será que é outro? E aí, vale a pena ou não vale? Misturar o espírito na palavra, a palavra no espírito, e a gente continuar aqui. Meu Deus. É forte. Meu Deus. É. Como é importante Mas é a isso, gente... pastor. A gente tem desfrutado dessa revelação da palavra. Importante, né, pastor? A palavra revelada, né? A palavra... Ela deixa de ser apenas, né, o grafo escrito e ela se torna vida, né? Ela se torna vida e algo assim que a gente se apaixona, é algo que leva você a querer conhecer mais o Senhor Jesus, querer conhecer mais as Escrituras. E eu estava falando antes, quando caiu aqui, pastor, a nossa live, aliás, temos 3 minutos para que ela caia, né, Já? em 1 hora, né? Caramba! Rápido, né? Então, pastor, a importância da gente ter a humildade, a gente ter amigos, a gente se abrir para a revelação, para o conhecimento, você se assentar para aprender, né? E isso tem sido muito bom, muito edificante, eu digo, no meu ministério, aqui para a igreja, nossos irmãos, porque eu fui um cara assim que eu não conhecia nada da Bíblia. Eu era um cara assim que achava que é só o Espírito Santo e era oração, e era mistério, e não precisava de Bíblia, e eu orei hoje bastante, eu fiz jejum, e eu vou subir lá em cima e Deus vai me usar. Né? Tem esse pensamento. E, só que não é subir lá em cima, cara, e precisa falar, não é você ler, é algo que precisa, cara, sair do coração de Deus, é algo que precisa ser assim que vem queimar no coração das pessoas. Primeiro no meu, né? Para Sim. poder queimar no... E isso eu aprendi com o quê? Com pessoas, né? Então, É. meu entendimento foi se abrindo, a revelação foi queimando e a gente louva a Deus aí pela vida de você e pessoas que têm nos influenciado aí, né? Amém. Pastor Eliseu, né, estamos acabando a nossa live, temos 1 minuto, eu queria que o senhor orasse por nós aí, que nossos irmãos aí que estão assistindo essa live, eles possam crescer, que a gente possa crescer cada dia mais aí, né, no conhecimento da palavra, do Espírito Santo. Glória a Deus. Se der 1 minuto e eu continuar orando, você derruba para essa live ficar salva aí pro pessoal. Tá bom? Pode Tá. derrubar, não tem problema. Pai Tá Celestial, obrigado por esse dia, obrigado pela vida do pastor Alexandre, da sua casa, do seu ministério, da igreja que o Senhor confiou a ele, de todos os irmãos que têm nos assistido, que têm nos acompanhado. Eu declaro, Pai, uma palavra de um despertar do Espírito Santo acerca das Escrituras, um despertar, um voltar para Deus, um voltar para as Escrituras, um voltar para o primeiro amor, um voltar para o princípio da palavra. Que tudo isso que nós compartilhamos caia em terra boa, né? Essa semente caia em terra boa, que é o coração dos meus irmãos. Eu abençoo eles em nome de Jesus.
declarando que a semana é uma semana extraordinária, uma semana de bons resultados, de boas notícias, de bons encontros.